Ele prossegue. Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faz de pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, mais uma vez o texto fala, correu ao gado. Tomou um novilho, aqui é um animal novo, é um bezerrinho. Ele pegou um bezerrinho tenro e bom, tenro é macio. Ele queria que fosse uma carne macia e boa aqui, saborosa. Uma carne macia e saborosa. É picanha argentina. É uma carne de altíssima qualidade que ele separa aqui. Ele pega um baby beef. É assim que fala, né? Baby beef. Ele manda preparar um baby beef. Mas ele pede para preparar o novilho inteiro. E ele chama o servo, o texto diz que ele deu ao criado, que se apressou em prepará-lo. O bezerro inteiro. Então são 6 quilos de farinha, transformados em pão, um bezerro inteiro, que ele pede para preparar, o servo preparar, e continua. Tomou também coalhada e leite, coalhada e iogurte, e leite, e o novilho que mandara preparar, e pôs tudo diante deles. Dá para comer um mês aqui. E ele serve então aqueles homens abundantemente, fazendo essa mesa imensa ali diante deles. E é interessante notar aqui, textos como esse, eles mostram algumas realidades que o contexto religioso moderno deveria aprender com essas coisas. Notem bem, o versículo 8 fala que quando eles receberam todo esse jantar e tudo isso foi colocado diante deles, o versículo 8 termina dizendo, e eles comeram. Pergunta, Deus é vegetariano? Deus é vegano? Não. Quando nós olhamos um texto, abrindo um parênteses aqui, um texto como esse, os irmãos querem ser vegetarianos? Podem ser vegetarianos, veganos, seja o que quiserem, desde que não façam isso com base em conceitos religiosos. Se alguém quer adotar uma dieta desse tipo, pode adotar, para a minha saúde, não tem problema. Então adote para a sua saúde. Mas o que nós não podemos, como cristãos, aceitar, são esses ensinos tolos que há por aí, que são engendrados pelas seitas, de que o crente não come isso e não come aquilo. No cristianismo, a partir dos textos bíblicos que nós estudamos, que nós como cristãos lemos e aprendemos a partir deles, nós percebemos que não existe restrição alimentar nenhuma na Bíblia, nenhuma. No que diz respeito a vegetarianismo, nem na época da lei de Moisés, quando havia restrição alimentar, nem nessa época era proibido comer carne, pelo contrário. Na época da lei de Moisés, é que comiam bastante carne mesmo por causa dos sacrifícios. E havia restrição alimentar na época de Moisés, que não era restrição ligada a vegetarianismo ou veganismo, essas coisas. Havia restrição alimentar porque era um sistema sacrificial. E num sistema sacrificial sangrento como aquele, era necessário imprimir na mente das pessoas o conceito de animais imundos e animais puros cerimonialmente. Animais puros e animais impuros, do ponto de vista cerimonial, eram conceitos que tinham que ser impressos na mente dos adoradores. Por causa disso, então, a restrição alimentar tinha o papel de deixar isso claro num sistema sacrificial como aquele. Num sistema não sacrificial, como a época pré-lei de Moisés e a época pós-lei de Moisés, essas coisas aparecem. Então nós não temos restrição nenhuma. E nós olhamos aqui essas coisas. Nós vemos aqui Abraão preparando um novilho. Nós vemos Deus comendo isso. Vemos os anjos comendo isso ali também. Eles ali na forma humana comendo, participando disso. E o próprio Abraão mandando fazer, e o texto não mostra ele comendo, mas certamente aprendemos que isso fazia parte da sua dieta.
Então, as restrições alimentares que são inventadas hoje em dia pelas seitas adventistas, budistas e outras seitas que há por aí, que tentam impor uma dieta alimentar sobre as pessoas, essas coisas todas são invenções que Satanás coloca na mente dos falsos mestres com o objetivo de escravizar as pessoas. As pessoas são escravizadas por essas coisas, quando a palavra de Deus não impõe isso aos seus servos. Nós podemos comer qualquer coisa. Não há absolutamente nenhuma restrição alimentar na Bíblia para o cristão. Nenhuma.